Meus queridos, nós estamos completando hoje aquele ciclo que nós fizemos no livro de Levítico. Nós falamos a respeito das necessidades de um sacrifício, a necessidade de sacerdotes mediadores, a necessidade da separação entre o puro e o impuro, a necessidade de um dia de expiação e a última necessidade é de um viver santo. É a maior seção do livro de Levítico, porque ela vem conhecida como Código de Santidade. E aqui nós vemos que há vários regulamentos. Há a regulamentação que Deus manda e dá ao seu povo para que ele pudesse manter a santidade em Israel. Se nos capítulos anteriores ao 17, que nós estamos entrando no capítulo 17, se nos capítulos anteriores nós vimos a santidade como primariamente sendo uma posição, agora nos capítulos a partir do 17 até o 25, nós vamos ver que há uma ênfase especial no capítulo 19, em que fala que a santidade é uma condição moral. É uma condição moral. Então há algumas prescrições aqui. E você conhece bem essa expressão prescrição. Você vai ao médico, ele pega o receituário e ele diz assim: eu vou prescrever aqui algumas medicações para você. E aí você chega na farmácia, compra a medicação e toma os medicamentos de acordo com o que ele disse lá. Comprimido de manhã, um na hora do almoço, um à noite. Você segue cada uma das prescrições dadas pelo médico para uma boa saúde. Então aqui, a partir do capítulo 17 até o 25, nós vamos ver algumas prescrições. Como, por exemplo, no capítulo 17, de 1 a 16, ele fala a respeito sobre o sacrifício de animais e a proibição de se comer carne. Aí no capítulo de número 18, de 1 a 30, ele fala sobre relacionamento sexual. Aí nós vemos aqui no capítulo 19, de 1 ao 37, ele fala sobre relações interpessoais entre as pessoas. Há prescrições neste livro de Levítico sobre crimes capitais, crimes que viriam a ser praticados. Está no capítulo 20, de 1 até o 27. Sobre a relação que há entre o ato de adoração e a santidade. Como é que nós vamos nos relacionar e como existe esse ato entre a adoração e a santidade. Capítulo 21, 1 a 22 e o capítulo 23. No 23, de 1 a 44, nós vamos saber sobre dias sagrados. Dias sagrados. Sobre a consagração e a punição de blasfêmia. Capítulo 24, de 1 ao 23. E, por último, aqui no capítulo 25, de 1 a 55, ele fala sobre o ano sabático e o ano do jubileu. Algumas coisas aconteciam no ano do jubileu, a libertação de escravos, a terra voltava para a mão dos antigos donos, uma série de prescrições que é interessante você ler com calma esses capítulos aí que nós citamos, do 17 até o 25. O que é que Deus queria? Por meio desses preceitos, Deus estava dizendo ao seu povo que eles deveriam andar na sua presença de maneira pura, de maneira santa e viverem uma vida distinta, diferenciada daqueles povos que tinham práticas pagãs corrompidas. O povo de Israel muito facilmente se contaminava e se envolvia com as práticas das nações vizinhas, e Deus não queria isto. Deus estava ensinando eles serem um povo separado,
Lembra até a questão da comida que nós falamos anteriormente? Tudo isso para dizer, vocês são diferentes, vocês são um povo separado. No capítulo 26, de 1 ao 46, ele vai falar sobre a bênção e a maldição. E às vezes nós não gostamos muito destas palavras ou da palavra maldição, mas aqui é o que nós aprendemos da síntese do pacto dado por Deus. Quando a gente lê o capítulo 27 de Levítico, verso de número 34, ele diz assim: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, aquilo que Deus deu lá atrás no Monte Sinai, nós vemos agora esse pacto aqui, de forma cristalina, sendo declarada um sumário destas coisas que Deus está esperando com aquela aliança que fora feita e celebrada no Sinai. Esse texto, que nós dissemos assim, que é um texto pactual, de pacto, ele traz listas que não eram desconhecidas, muitas delas eles conheciam, mas que aqui vem sendo destacada nesses capítulos que nós aprendemos, para que o povo da aliança, pudesse perceber a seriedade do compromisso assumido. Aquele pacto feito no Sinai era um pacto sério. Então Deus vai dizer aqui nesta parte que a desobediência, ela vai ser punida. Nada mais justo. Aquele que obedece é premiado com grande bênção, mas o que desobedece, o que trai o juízo de Deus, este cai sobre ele o juízo de Deus, porque ele desobedeceu. Mas Deus faz questão nesse capítulo de assinalar o seguinte: a maldição, a desobediência, ela vem sendo suavizada pela declaração da graça de Deus. Deus firmou um pacto com o seu povo, dizendo que eles não deveriam pecar, que eles não deveriam errar, porque se eles o fizessem, eles iam sofrer. Veja que eles estão debaixo do castigo do exílio, 400 anos exilados em terra estranha. Mas ainda assim, meus queridos, as alianças antigas, as promessas de Deus vão restaurar esse povo, e Deus tem a promessa de trazê-los de volta para a terra da promissão. Está no capítulo 26, de 40 a 46. Ofertas de dedicação, capítulo 27 ao 34. É importante você ler com calma cada um desses versículos, que nós não vamos detalhar aqui nesse nosso encontro, mas ele termina o livro de Levítico com essas regulamentações que falam a respeito de ofertas de dedicação. Então ele vem aqui mostrando através das leis que, dependendo das situações que eles estavam vivendo, ali dentro do exílio mesmo, eles viveriam momentos de bênção ou de maldição, mas eles deveriam estar dando e devolvendo e trazendo as ofertas, dedicando as ofertas ao Senhor, de acordo com as suas posses, é claro, de acordo com a sua vida de serviço ao Senhor. E nisso constitui o âmago da santidade. Então, dentro da condição da pessoa, dentro do trabalho da pessoa, dentro das suas limitações, ela viveria uma vida que ela demonstraria aqui, dedicando-se ao Senhor. Isso mostraria a sua santidade diante de Deus. Lembrando que aquilo que fora consagrado a Deus, de forma irrevogável, não poderia ser vendido. Outro não poderia vir reclamar aquilo para uso pessoal, mas se não fosse dado ao Senhor, deveria ser destruído
como sacrifício para o Senhor. Capítulo 27, o verso de número 28 e 29. O que a mensagem de Levítico traz para nós como igreja hoje? Primeiro, o caráter terrível do pecado. Quando a Bíblia fala que era preciso derramar sangue para expiar o pecado, mostra aqui o caráter pecaminoso e terrível. Pecado não é algo que se leve sem importância. O pecado é odioso aos olhos de Deus. Tanto custoso e tão caro que ele próprio veio ser o sacrifício em nosso lugar. Segundo, a santidade de Deus. Levítico fala para nós hoje que a santidade de Deus em contraposição ao horror do pecado. Levítico vai nos mostrar a maravilha da santidade de Deus. E Deus sabe fazer distinção diante daquilo que é puro e daquilo que é impuro. Tanto que ele nos adverte dizendo assim: sede santos, porque eu sou santo. Devemos mostrar a santidade em todos os nossos relacionamentos. A santidade de vida não é algo opcional para a vida do crente. Nós aprendemos aqui em Levítico que a natureza santa do caráter de Deus implica necessariamente em um compromisso de santidade de vida por parte daqueles que o adoram. Em penúltimo lugar, a mensagem de Levítico para nós hoje como igreja é que Deus leva a sério sua própria justiça. Os sacrifícios aqui indicam que o pecado é coisa séria na vida do ser humano e que Deus leva a sério a sua própria justiça, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, Jesus Cristo, que veio para purificar o homem de todos os seus pecados. E por último, nós aprendemos em Levítico a graciosidade de Deus. Essa verdade gloriosa está representada no fato de Deus preparar para o ser humano uma forma dele obter o perdão, dele obter a restauração. Em última análise, isso vai apontar e vai para indicar o que está lá em Hebreus capítulo 10, o verso de número 19. Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Amém, meu querido? Que nós tenhamos aprendido aqui nesse livro de Levítico que fala de como ter uma comunhão com um Deus santo, que nós possamos colocar em prática e possamos crescer. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Não deixe de fazer a leitura que nós disponibilizamos aí na nossa transmissão, para que você já tenha o conhecimento e o entendimento dos textos que vamos usar. Fique com Deus.